Boa noite a todos. Esse é o nosso Pensamento Livre. A nossa missão é estourar a bolha ideológica. Eu sou Fernando Guimarães, na apresentação e mediação da conversa. Comigo aqui, de forma fixa, Fred Sarta e Matheus Santana de volta. Nosso convidado de hoje é o Levi Brandão, que quer nos fazer refletir sobre o problema da desigualdade no Brasil. Nosso convidado tem 20 minutos para fazer sua exposição, incluindo aí a proposta de solução e conclui o raciocínio. Primeiramente, Matheus e Fred, boa noite. Como é que vocês estão, beleza? Boa noite, tudo bom? Levi, boa noite. Diga lá, Fred. Não, e muito bom, Levi, ter aceito o nosso convite. Espero que a gente se divirta e conheçamos, aprendamos e tenhamos 90 minutos bem interessantes. Levi, seja muito bem-vindo. Espero que você fique bem à vontade. Obrigado por aceitar nosso convite e o programa é seu. Pode iniciar. Tranquilo. Obrigado, pessoal, pelo convite e vamos lá, né? Qual que é a ideia? A ideia é aqui expor alguns dados e, como é que eu posso dizer? Analisando esses dados e o próprio processo de construção do Brasil, o qual produz esses dados, né? Defender a ideia de que o Brasil é um país bastante desigual, extremamente desigual, eu diria até, né? Só para a gente começar, o sociólogo brasileiro Gessé de Souza, que é um dos expoentes no debate contemporâneo do tema, ele escreveu ali em 2009, ele era presidente do IPEA na época, e aí, em algumas passagens do livro, ele inclusive reitera que 1/3 dos brasileiros vive sob condições precárias e excluídos socioculturalmente, né? Dado recente do UNICEF, de 2016, fala que 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros vivem na pobreza, né? Não sei se os senhores acompanharam, recentemente a gente teve no Roda Viva, que é um programa também de debates, né, que passa na TV Cultura, né, a presença do professor, do advogado, do filósofo Silvio Almeida, que escreveu o livro Racismo Estrutural, e que fala também sobre o problema da desigualdade no Brasil, tendo em vista que esse aspecto é um aspecto fundante, como ele diz no título do livro, né? O racismo é estrutural. E a desigualdade, no meu ponto de vista, pautado nas ideias de um montão de pensadores que analisam um tema, que pensam um tema aqui no Brasil e de fora do Brasil, né? Como o próprio Silvio Almeida, a minha ideia é que a desigualdade é estrutural no Brasil. Nesse sentido, ela, a partir dos processos de socialização que a gente sofre desde pequenininho, né, através dos quais a gente é educado, a gente internaliza uma mentalidade na qual esse dado de que a desigualdade é um aspecto determinante do Brasil está presente. Em que sentido? Muitas das nossas ações, muitos aspectos da nossa cultura são marcadas por essa desigualdade que eu estou dizendo aqui, que é estruturante. No meu ponto de vista, a nossa sociedade ela né, partindo dessa ideia, estruturalmente racista, machista e estruturalmente também excludente. Né? Para pensar a desigualdade no Brasil, a gente não pode pensar, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, né, a desigualdade partindo somente da perspectiva econômica, né? A perspectiva econômica é um aspecto importante para a gente pensar a desigualdade, né? Mas hoje já se sabe que é importante a gente considerar outras dimensões do ser humano, da vida, das relações, né? Nesse sentido, por isso, né, que é importante a gente ter em mente essa ideia da desigualdade como algo estrutural no Brasil. E é estrutural justamente porque marca as nossas mentalidades. A gente tem comportamentos que refletem a desigualdade no Brasil e comportamentos que, por vezes, não são racionalizados, não são pensados, né? São em grande medida, espontâneos, inconscientes, eu diria até.
como eu disse, nossa sociedade é extremamente racista, machista, excludente. Só para os senhores terem uma ideia, né? No Brasil, pensando um outro aspecto que é marcante do nosso processo de formação enquanto sociedade, né? E que também é um dado importante para a gente pensar a desigualdade. No Brasil, 1% das propriedades rurais brasileiras, né, é dono de 45% de toda a área agricultável, né, e usada para a produção agrícola, para atividade rural. 1% das propriedades detém 45% de toda a área rural do Brasil. Então, como eu disse, né, a gente pode pensar a desigualdade no Brasil assentada em um racismo que é profundo, né, e que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Nossa sociedade é extremamente machista, é fácil a gente, né, ver traços disso na nossa cultura, né? Por exemplo, quando eu era pequeno, eu escutava, depois que eu conheci meu pai, né, eu escutava com frequência, eu pequeno, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, por exemplo, que melhor do que uma mulher são duas, melhor do que duas são três, né? E outras coisas que talvez não sejam de bom tom para eu falar aqui usando as palavras dele. Então, nossa sociedade é extremamente machista, só para pensar como a nossa sociedade é preconceituosa e machista, né? A gente tem cerca de 50 milhões de pessoas que estão na situação do desemprego, do trabalho informal, e desses 50 milhões de pessoas, né, a gente tem uma taxa de 16,6%, isso é dado do IBGE, de 2019, 16,6% de mulheres negras, né, desempregadas. A gente tem 12,1% de homens negros desempregados. E aí, quando a gente parte para mulheres brancas, né, a taxa de desemprego diminui, 11% das mulheres brancas estão desempregadas. E aí, a gente tem, né, 8,3% dos desempregados são homens brancos. Né? Isso reflete, em grande medida, né, esses dois aspectos da desigualdade que marca estruturalmente o nosso país. Né? Como eu disse, outra dimensão que eu citei aqui é a questão da exclusão social. Um caminho para a gente pensar a exclusão, por exemplo, é a grande concentração de terra, uma produção latifundiária, né? E engraçado que esse dado é da Oxfam, e a própria Oxfam fala que grande parte da produção de bens agrícolas que a gente consome é produzido por pequenos proprietários. Então, a gente tem uma concentração de terra muito grande, voltado para a agricultura, mas que não produz para o próprio povo brasileiro, né? Que produz para um mercado externo. Pensando nessa questão da concentração de riqueza aqui no Brasil, só um dado interessante, né? O Brasil é considerado o 7º país mais desigual do mundo, e aí, isso se dá apesar do Brasil, pensando o produto interno do Brasil, ele está numa situação ali, como é que eu posso dizer, que é considerada, né, internacionalmente como boa, mas quando a gente traz para análise a concentração de renda no Brasil, né, a posição do Brasil cai, sai ali da casa dos 70 e poucos e já vai para a casa dos 100 e alguma coisa, né, 100 e pouquinho. E aí, só para os senhores terem uma ideia, esse é dado do Programa Nacional, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, né, um dado do último relatório de 2019, 1% mais rico da população brasileira detém 28,3% da renda produzida no Brasil, né? Enquanto que os 10% mais ricos da população brasileira detêm sozinhos 41,9% da renda produzida no Brasil. Então, o Brasil tem relativamente um produto interno elevado, se eu não estou enganado, em 2019, foi algo na casa dos 7,3, 7,4 trilhões, né? Mas uma grande fatia
disso daí está concentrado nas mãos de pouca gente, né? Significa riqueza para poucos, né? Só para a gente continuar pensando a situação do Brasil, a gente pode, e isso tem tomado os noticiários muito recentemente, a gente pode lembrar dos casos recentes de violência policial contra a população pobre, negra né, em grande medida favelada, da periferia, que vive à margem no Brasil. Né? Tem um dado aqui da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, que inclusive foi usado pelo Senado Federal, né, para analisar justamente a atuação de policiais, da violência policial contra jovens no Brasil. O que acontece? Né? A Flaxo colocou aí em 2016 que por ano são assassinadas 56 mil pessoas no Brasil, sendo que desses, 53% são jovens. E desses jovens, 77% são negros. Então, como eu coloquei agora há pouco, a gente tem uma sociedade extremamente desigual, né, de uma desigualdade abissal. Inclusive, o Gessé de Souza, que eu citei, né, ele coloca no livro A Ralé Brasileira que o problema da desigualdade brasileira é o grande problema do Brasil. Né? Ele fala, inclusive, se eu não estou enganado, mais ou menos assim, que o Brasil não tem 500 problemas, né? Ele tem um problema do qual outros problemas se desenrolam, a partir do qual outros problemas se desenrolam. Então, são palavras do Gessé de Souza, né? Então, como eu disse, a gente tem uma sociedade que é racista, e quando a gente pensa no racismo, a gente está pensando no preconceito, a gente não está pensando somente no racismo relacionado à cor da pele, né? A gente tem uma sociedade que é extremamente preconceituosa, e a gente pode ampliar o termo de racista para isso, né? Que distingue pessoas pobres como pessoas inferiores. Isso está tanto assentado no processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, né? Por exemplo, tem um livro de um sociólogo brasileiro, né, considerado, se não o maior, né, sociólogo brasileiro, um dos maiores, que é o Florestan Fernandes. Ele foi deputado federal também, né? Ele foi o orientador do Fernando Henrique Cardoso, que também é sociólogo. Florestan Fernandes tem vários títulos de doutorado honoris causa, lecionou pelo Brasil afora. O que acontece? Ele escreveu um livro, né, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes Brasileira. E aí, nesse livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele dedica esforços para mostrar, por exemplo, que aquilo que não foi dito dessa forma pelo Gilberto Freire, mas que ficou muito claro, né? Essa ideia era uma ideia muito marcante na obra dele, principalmente no livro Casa Grande Senzala, né? O Florestan Fernandes, ele dedicou muitos esforços para mostrar que não há no Brasil uma democracia racial como se pensou durante muito tempo fora do Brasil, apoiado, né, em conhecimento, em um esforço que a elite brasileira despendeu para constituir uma ideia de povo brasileiro, de identidade nacional, para formar essa ideia. Então, não há uma democracia racial no Brasil. E o próprio processo de abolição da escravidão é um processo, segundo o próprio Florestan Fernandes, né, em grande medida falacioso, né? A outra palavra que eu queria usar não me veio à mente. É um processo que não aboliu, que não integrou o negro, né, do ponto de vista social, na sociedade brasileira, que pouco tempo depois, né, começava ali fortemente a entrar num processo mais acelerado de industrialização. Então, o que acontece? Do ponto de vista formal, a escravidão é abolida no papel, mas na prática a gente tem uma grande parcela da população brasileira relegada a viver, né, nas margens,
né, a se marginalizar. Esse livro do Florestan Fernandes é interessante porque ele junta, né, algumas metodologias, ele faz pesquisa quantitativa, traz dados quantitativos na obra e traz também análises qualitativas, traz aspectos que são levantados a partir da pesquisa qualitativa, ele traz entrevistas, traz relatos, né, que ajudam a gente a perceber aquilo que eu falei agora há pouco, de que há na mentalidade brasileira aspectos que estão meio que colocados de forma opaca na nossa cabeça, né? A gente não consegue ter muita consciência disso na maior parte do tempo, né? E na cabeça de muitos brasileiros, elementos que são racistas, elementos de uma desigualdade na qual se funda o nosso país. Eu estou com a tela bem pequenininha. Se vocês puderem falar quando estiver faltando 2 minutos, eu agradeço. Para a gente seguir... eu aviso quando estiver faltando 2 minutos. Tranquilo. Só para a gente seguir, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, ele coloca no relatório de 2019 a seguinte pergunta: por que a nossa sociedade é tão tolerante com as desigualdades? E aí eu escrevi aqui para falar, né, como eu pensei, para não ficar... E aí a pergunta que me vem é: por que o Brasil, em especial, é tão tolerante com as desigualdades que marcam a sua sociedade, no caso, a nossa sociedade, né, que criam distanciamentos que são abissais, verdadeiros fossos, né, abismos entre parcelas do seu povo, né? E esses distanciamentos, essa desigualdade, que é origem de tantos problemas sociais, por exemplo, a violência, né? Muito da violência está relacionado à desigualdade, né? Problemas sociais, problemas humanos, muita gente vivendo numa situação que, só para citar um pensador que eu já trouxe aqui para o debate, que é o Gessé, que é uma situação de subgente, de subcidadania, né? Colocam milhões de pessoas em sofrimento constante, diário, sofrimento dioturno. É engraçado que, só para a gente reforçar a ideia de que, né, a desigualdade é estruturante, é estrutural, né, e marca a nossa mentalidade, a mentalidade de muitos dos brasileiros, no geral, do povo brasileiro, né, a gente pode trazer aqui para o debate alguns fatos, né? Eu fui surpreendido negativamente quando eu vi nas redes sociais um debate sobre uma primeira-dama brasileira que falou que as pessoas gostam de morar na rua, né? Que a gente não deveria dar esmola porque a gente está, né? Porque as pessoas estão ali porque é bom, mais ou menos assim. Eu não me lembro exatamente das palavras dela, não me deu trabalho a copiar, porque eu considero uma verdadeira barbaridade, mas foi algo nessa linha, é fácil da gente, né? Eu não estou colocando palavras na boca dela. Ela disse, né, se não com essas palavras, com palavras muito próximas, isso que eu estou colocando aqui, né? E não é somente ela que pensa desse jeito, né? Se a gente pensar o processo político que tomou o Brasil recentemente, as últimas eleições presidenciais, a gente sabe que muita gente votou no atual presidente não somente por um descontentamento com a política que estava posta ou por conta de ter comprado efetivamente a ideia de que o Brasil é um país corrupto e o governo que estava no poder anteriormente a ele foi de todos o governo mais corrupto, né? Aquele que passou, né, somando aí os 2 mandatos de um com um mandato e meio do outro, passou 12, 14 anos do poder, foi o governo mais corrupto do Brasil, né? Eu não creio nisso. O que acontece? Muita gente votou no atual presidente e o elegeu, acredito eu, por se identificar com o discurso dele, que trazia à tona de uma maneira muito escancarada, e eu diria até simplória no sentido de simples mesmo da palavra. Teve, né? 2 minutos. Do que a gente está chamando aqui de desigualdade, de racismo, né, que estruturam e marcam o Brasil. O discurso dele era um discurso
que muita gente classificou como um discurso de ódio contra o negro, um discurso de ódio contra o índio, um discurso de ódio contra o homossexual, um discurso de ódio contra a mulher, de submissão, de colocar a mulher numa situação de submissão, né? E isso aí, né, acredito eu, foi levado em consideração por muitos dos eleitores dele. Inclusive, né, pautou a candidatura do senhor que ocupa o cargo do presidente da República agora, né, também um discurso da utilização de armas. Armas que, se a gente olhar os dados, como eu trouxe aqui agora há pouco, que afetam principalmente, né, através da violência policial e da violência que toma o Brasil, o povo pobre, negro e da periferia. Né? Só para propor um caminho, eu gostaria de dizer que a nossa sociedade é estruturalmente racista, machista e excludente, e se a gente quiser realmente mudar tudo isso, mudar a nossa sociedade, a gente deve começar tentando combater as estruturas mentais machistas, racistas e excludentes que existem dentro da gente, né? Porque se elas entram na gente a partir de processos formais e informais de educação, né, a gente também pode tirá-las de dentro da gente e a gente pode modificar essa cultura, combatendo isso que está dentro da gente. É um processo de reeducação. E, nesse sentido, eu penso que o Estado tem um papel fundamental. Eu não concordo com a ideia da redução do Estado naquela perspectiva das liberdades, da liberdade comercial, da liberdade individual, nessa linha de pensamento que diz que a sociedade se autorregulará através de uma mão invisível, que não creio nisso. Acredito que para a superação da desigualdade que está posta, a gente precisa da atuação do Estado. E para que ele haja, a gente precisa atuar do ponto de vista da cidadania. Quem tiver um pouco mais de consciência tem que ativamente ocupar espaços, né, cobrar, fomentar essa mudança. Eu passo para vocês a palavra. Levi, muito obrigado. Cumpriu o tempo bem rigoroso. Só colocar 2 pontos aqui para que vai relacionar os contrapontos. Eu ainda não estou fazendo o meu, mas, por exemplo, quando você fala em machismo, nós tivemos o programa interior inteiro só para isso. Então, foi válido, né? Embasou seu raciocínio, mas não vai ser colocado aqui como contraponto. E a questão do racismo, eu acho que também vale um programa inteiro. Então, pelo menos da minha parte, o contraponto vai ser feito de uma forma mais genérica. Você começa, Fred? Ok, boa noite de novo. Muito obrigado, Levi. Bem completo o seu raciocínio. E achei interessante a parte de combater as estruturas mentais. Então, como o Fernando falou, foi curioso ver que você, dentro do seu discurso, você tocou já 2 temas que nós já tratamos aqui nos nossos programas. Isso é bem interessante. O primeiro, a parte da identidade nacional. Isso foi o nosso primeiro debate aqui, foi sobre a identidade nacional. E depois também a parte da luta feminista como objeto, ou seja, a parte machista também já fez parte deste debate. Então, muito interessante, porque estamos fazendo uma cadeia, estamos concatenando os temas e isso é bom. Isso é bom porque se demonstra que a gente está por um caminho bem interessante. Mas, quando você fala de combater as estruturas mentais, que são as 3 que você coloca, o machismo, o racismo e a exclusão, isso assim, você chegou e dentro da sua finalização, você diz que é o Estado que deveria fazer. E isso já está dentro, sim, que o Estado através da cidadania. Então, você chega e a gente vê no próprio artigo 3º da Constituição, que diz que deve erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, o governo já sabe que tem que fazer isso, mas não está fazendo. Ou seja, já demonstra uma falha. E
eu acredito, eu não conheço a Constituição anterior à de 88, mas eu acredito que a Constituição anterior também tratava a mesma coisa. Não tratava a mesma coisa, a Constituição anterior não falava disso. Bom, beleza, mas já temos mais de 30 anos com a Constituição de 1988 e ainda não chegamos nessa erradicada pobreza, continuamos marginalizados e reduzimos as desigualdades sociais e regionais. Aí surge aquilo que tu dizes que não seria a solução, que seria o livre mercado. Vamos dizer assim, vamos falar assim. Na verdade, é mudar para o respeito da outra pessoa. O mais importante é o respeito para a outra pessoa. Então, se eu respeito a outra pessoa, eu não vou agredir a outra pessoa. Na medida que eu não agrido a outra pessoa, eu não estou sendo nem machista, nem racista, nem excludente. Então, o que permite isso? A livre troca, as trocas voluntárias entre todos os indivíduos. Então, aí, nesse sentido, dentro da minha opinião, reduzir o Estado, que o Estado se intrometa menos na realização das trocas voluntárias de cada uma das pessoas, vai permitir de que se eu valha pelo que eu sou, eu valha pelo que eu produzo, eu valha por tudo aquilo que eu lute para cada dia ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que nesse sentido, por que esse sistema de distribuição, ou seja, por que não vamos fazer uma distribuição de renda? Não aconteceria absolutamente nada. Vamos dizer que pegamos todo o PIB brasileiro, dividimos entre os 220 milhões de brasileiros que temos, isso vai dar um valor. O que vai acontecer com esse valor? Vamos distribuir tudo. Vamos distribuir. A riqueza brasileira vai ser distribuída igualitariamente entre os 220 milhões de brasileiros. O que vai acontecer? O primeiro, algumas pessoas vão começar a investir e vão multiplicar. Outros vão começar a gastar e de um momento a outro vão ficar novamente pobres e os ricos vão voltar a ficar ricos. Provavelmente na mesma proporção? Não. Provavelmente não. Lógico que não. Mas na medida em que você permite as trocas voluntárias, que você permite que cada um se respeite e respeite os outros, eu acho que nesse sentido você consegue melhorar as desigualdades, consegue melhorar a intolerância e você consegue ter uma nação, um grupo, não uma nação, e sim locais muito mais iguais, muito mais igualitários dentro da desigualdade, que é isso é o mais interessante, porque não vai ter igualdade, isso nunca vai chegar. Todos nós somos diferentes. Se fôssemos formigas, aí sim todos iríamos fazer, porque instintivamente as formigas fazem um mesmo trabalho divididos, segmentados. Mas nós temos, cada um de nós tem uma preferência. Eu prefiro carne, outra prefere verdura, outra prefere peixe, outra prefere a mesma coisa com vestido. Eu gosto de me vestir social, outro diz, não, eu nunca vou utilizar uma gravata. Então nesse sentido, é porque a gente tem que incentivar, na verdade, a diferença. Então, dentro dessa diferença é melhor ser diferentemente ricos do que igualitariamente pobres. Isso seria como minha primeira contribuição dentro do debate. E agora, Matheus, entra porque tu tem que falar mais, porque não vieste no programa passado. Muito bom, beleza. Primeiramente, boa noite. Eu queria só saber antes se o Levi não quer colocar os comentários dele, que eu vi você chacoalhando a cabeça bastante aí, umas vezes que sim, outras vezes que não. Então, para eu não ficar falando até babá e de repente te sobrecarregar, o que você acha de já... Vocês que sabem, por mim, tanto faz. O que acontece? No meu ponto de vista e na perspectiva de análise da formação do Brasil que eu sigo, e também na perspectiva de análise que eu sigo sobre como interpretar a desigualdade no mundo, isso que... eu esqueci o nome dele, mas isso que ele acabou de falar está muito ligado a uma ideologia, né? A uma ideologia que se quer passar e que, em grande medida, né,
em grande medida, relativizando o que tem que ser relativizado. Em outras sociedades, até a gente poderia, como é que eu posso dizer? Como dizem alguns autores do que eu trouxe para cá, e eu vou trazer outros. Né? Como diz o próprio Gessé, outras sociedades se modernizaram nessa perspectiva dos direitos. O Brasil não se modernizou nessa perspectiva dos direitos. E o que acontece? Trazer para o Brasil essa ideologia do mérito, essa ideologia do esforço, do desempenho, essa ideologia que se pauta numa ideia de que nós somos naturalmente desiguais, né? Nós somos naturalmente diferentes, mas nós não somos naturalmente desiguais. A desigualdade é uma categoria nesse sentido, e é uma categoria que se produz como conceito para interpretar um fenômeno que está posto na sociedade, que é fruto das relações entre os homens. Né? A desigualdade é algo construído. E nesse processo de construção da desigualdade se criam estruturas, né, que servem de base para muito do que acontece na própria sociedade. Né? Eu trouxe aqui, né, a ideia de que nessa estrutura que permeia a desigualdade no Brasil, né, está posto, né, o racismo ou o preconceito, né, que é com o negro, que é com a mulher, que é com o pobre, que é com o que a gente, na atualidade, tem chamado de minoria. Mas por que isso se dá? Por que isso se dá e se cria como uma estrutura? Né? Essa ideia de que naturalmente isso vai ser superado, né? Como coloca o Bauman, e o Bauman escreveu, é um autor que é muito lido, ele escreveu um livro todinho negando isso. Né? O nome do livro dele é A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós. Então, ele escreve lá 100 e poucas páginas, trazendo dados de estudos feitos por liberais, por socialistas, dados da ONU, da Unesco, da Organização Mundial do Comércio, dados, né, sobre a desigualdade no mundo. E ele mostra que esse discurso de que deixando as pessoas competirem, elas chegariam a... Né? Isso daí, que está muito pautado numa perspectiva neoliberal de sociedade, que se deu a partir ali da década de 70, final principalmente da década de 80 e começo dos anos 90, se provou insuficiente, se provou incapaz de superar, né, o que a gente tem posto no mundo. Né? Se fosse assim, a gente não teria hoje, né? A gente não teria hoje pessoas morrendo de fome, né? Dado aqui da ONU, né? Cerca de 821 milhões de pessoas passam fome no mundo, né? Se a gente somar isso a pessoas que têm carência alimentar, segundo a própria ONU, a estimativa é que é de algo perto de 2 bilhões de pessoas. Né? Então, o que acontece? O próprio Gessé de Souza, num livro chamado Subcidadania Brasileira, ele demonstra, né, como esta mentalidade do mérito, do desempenho, né, que é uma mentalidade que está totalmente ligada a uma ética capitalista, como falou um sociólogo clássico chamado Weber, né, compõe uma moralidade que em sociedades desenvolvidas, que não é o caso do Brasil, que é uma sociedade em grande medida precária, periférica, se a gente pensar a divisão do trabalho internacional, a Organização Econômica do Mundo, o Brasil vende matéria-prima, né? Ele tem uma economia que é uma economia relativamente forte, mas ele não consegue determinar os rumos da economia global totalmente. É claro que um problema, uma crise no Brasil afeta o mundo como um todo, né? Mas o Brasil não ocupa um local hegemônico, como a Europa, alguns países da Europa, como os Estados Unidos. O Brasil não, o Brasil serve a esses países e a política do governo atual deixa isso muito claro. Só um instantinho, porque a gente está caminhando para metade, vou pedir para você concluir, ceder a palavra para o Matheus, que senão eu vou entrar quase na hora das considerações finais. Pode falar, Matheus. Tá. Bom, acho que você estava para concluir o raciocínio, né? Se eu não perdi nada.
Você Não, estava então, prestes o que eu a... estava dizendo é que existem pensadores que mostram que essa mentalidade, né, ela é uma mentalidade típica do capitalismo, né, mas em países como o Brasil, ela não casa bem por causa das, como é que eu posso dizer, por causa das especificidades do Brasil, que passou por um processo tardio de modernização, tendo como referência essa modernização capitalista, né, e que não conseguiu integrar, do ponto de vista dos direitos, uma grande parcela da sua população que passou séculos, séculos e séculos, né, à margem, sofrendo, sendo considerada subgente, né? E há, inclusive, mecanismos muito sofisticados de reprodução dessa mentalidade e de distinção no contexto da sociedade brasileira, né? De distinção no contexto da sociedade brasileira, que são passados, como é que eu posso dizer? Mecanismos que são, recursos que são utilizados, por exemplo, para encurtar o papo, por uma elite, né? Na tentativa de se distinguir de outra parcela da população, e essa outra parcela da população, em grande medida, como coloca o Florestan Fernandes, por vezes com a sua subjetividade abalada, se sentindo realmente inferiores, tentam performatizar tal qual o povo da elite, por exemplo, usando marcas, né, de roupas pirateadas, falsificadas e tal, para ficar parecido, pintando o cabelo de loiro, né? Então são mecanismos sofisticados. E a questão do Estado, daqui a pouco eu falo, mas o Estado brasileiro ele é fundamental. Se ele não intervir, o povo vai morrer de fome. O povo não vai conseguir enfrentar a desigualdade. Se enfrenta desigualdade tendo recursos e condições de competir. Como é que alguém que vive à margem vai ter recursos para competir se não tiver a intervenção do Estado? A gente enfrenta a desigualdade através da educação. Como é que a gente vai enfrentar se a gente não tiver acesso amplo à educação pública e de qualidade? Pode falar, Matheus. É. Valeu. Então, assim, acho que a questão que o Fred colocou, um ponto dele foi exatamente esse, né? Até que ponto não é o próprio Estado que está causando o problema. Eu concordo com você que a situação não vai se resolver sozinha, né? Porque quem está no poder sempre vai resistir, quem tem poder sobre a vida dos outros sempre vai resistir a abrir mão desse poder, né? Então, a escravidão foi superada, né? Mas as leis brasileiras ainda escravizam. Então, quando você fala que o racismo é estrutural, eu concordo plenamente, porque a gente vem de uma situação histórica que desfavorece o negro, né? E a gente tem leis que até hoje impedem ele de trabalhar e melhorar a própria condição, né? Então, não é que a população pobre, né, seja um bando de coitadinho que não consegue trabalhar e que precisa de auxílio. Não, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, mas são pessoas que enfrentam resistências que realmente quem está no topo não enfrenta. Quando você fala ali, né, você levantou a bola do trabalho informal, né? Então, nesse ponto eu tenho que dar né, eu tenho que concordar com o Fred, porque o problema do trabalhador informal é justamente a polícia que não deixa ele vender o produto dele ali, confisca, prende, enfim, não deixa o cara trabalhar, né? E aí, quem que está errado, né? É o cara que está errado por querer trabalhar ou é a lei que está errada por não permitir ele trabalhar? A gente pode até argumentar, tudo bem, né? Mas o produto do cara é ruim, o produto do cara sei lá, vai te oferecer risco. Mas eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu entendo que não cabe a mim dizer, né? Cabe ao consumidor, né? Se o cara compra ali o churrasquinho da esquina, ele está assumindo risco. E eu posso até fazer propaganda contra, né? Falar, não, isso aí não é seguro, isso aí, né, vai te fazer mal, mas o cara vai lá e compra, e muitas vezes não tem nada, o cara come ali todo dia, enfim. Eu acho que nesse sentido, as leis que a gente tem são extremamente atrasadas e imbuídas de uma mentalidade de que a gente tem direito ao que é do outro, que é uma coisa que eu acho, assim, terrível. Então, realmente é difícil simplificar, né? Eu, com todo respeito, discordo do Gessé quando ele diz que a gente tem um problema, que nós somos 200 milhões de brasileiros, né? Então, são pelo menos 200 milhões de problemas. E aí, realmente, a questão do Estado
fica meio ambígua, porque quem concentra muita renda é o Estado. Os políticos brasileiros vivem como reis, o alto escalão. Os caras é só voar de Então, jatinho. depois eu gostaria de já fazer uma intervenção, porque senão eu vou me perder. Porque, no meu ponto de vista, o Estado não são os políticos, entendeu? O Estado é o Estado, os políticos são governantes, entendeu? E eu penso exatamente o diametralmente oposto. As leis brasileiras, né, elas são leis avançadíssimas. O problema são outras questões que estão postas na sociedade brasileira, que não permitem que a lei se cumpra, percebe? E o Estado tem um papel fundamental na sociedade, que é de organizar a sociedade. Né? Essa ideia de que a sociedade se organiza, para mim, né, não cola, não. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um debate só sobre o Estado. Tá. Ou então, eu mando para vocês um posso... slide aí, que eu já dei aula sobre isso com 2 semanas aí, e tem muita fundamentação, tem todo um debate sobre qual que é o papel do Estado. Entrar aqui no... Eu achei legal quando você falou que o Estado não são os políticos. O Estado é quem está na estrutura do Estado, então, né? Chegou um dado aqui para mim que está se discutindo aqui em Minas Gerais, reforma de previdência dos servidores. Aí um órgão começa a falar que o outro não presta, né? O dado que o Ministério Público de Minas Gerais, 94% dos servidores recebe mais de R$6 mil, sendo que 1% recebe mais de R$40 mil, mais do que o teto. E isso é muito... Num país, a gente falou aqui no programa 2, que o salário médio é R$2.300. Então, a gente discutiu até naquela ocasião que um teto para o funcionalismo muito generoso seria R$5 mil. E num órgão desse, 94% recebe mais 6 mil, então 99% recebe mais que o brasileiro médio ganha. Isso é desigualdade causada pelo Estado, porque a estrutura da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, é muito parecida, né? Então, o topo da pirâmide lá, que você citou lá no começo, tem muito funcionário público de alto escalão, mas muito mesmo. E isso é imoral quando se vive num país independente legal dele ser extremamente pobre, né? Você ter pessoas recebendo essa quantidade de salário, né? Porque isso é um termo que não foi usado, mas eu acho que ele cabe eu trazer aqui no debate, que é a questão de pobreza, né? Porque pelo menos o que me incomoda, já que aqui a gente está falando de opinião, é a pessoa ser totalmente pobre, desprovida de meio material e viver de uma forma indigna. Mas a solução para isso é riqueza, né? Não é? Essa é que é a pergunta que pode se colocar. Por que existe riqueza? Como ela é criada? Como é que a gente vai atrás dela? Como é que a gente que já conseguiu alguma coisa ajuda quem não conseguiu? Porque é importante, eu concordo com você, descobrir as raízes e tal, mas e aí, o que a gente faz com essa informação? Né? Como é que a gente pode ajudar, já que a gente não está vendendo o almoço para comprar o jantar, igual a situação de muita gente? Como é que a gente pode ajudar? Porque a solução não estatal não é a solução natural. As pessoas elas são inteligentes bastante para se organizarem e oferecer uma solução que o Estado fracassou completamente em fornecer. Então, o natural não é deixar. Eu acho que para criar soluções, as pessoas precisam, sim, se organizar. Só deixar um exemplo, que é um exemplo que eu deixo em quase todo o programa. Por que uma pessoa pobre, eu sou contador, eu tenho uma empresa de contabilidade, por que uma pessoa pobre não pode sentar aqui e trabalhar comigo, ou ser meu concorrente? Porque o Estado não deixa. É impossível, porque o Estado criou um negócio chamado Conselho de Contabilidade, que obriga a pessoa a passar por um curso caríssimo, então ela não vai ser contador. Simplesmente, o Estado impediu e ela não vai ser. E o Estado é o grande criador de barreiras, né, que eu vejo. Quem mais faria uma barreira desse tamanho? Quer comentar? Totalmente. Para mim, sua compreensão, com todo respeito da realidade e do papel do Estado, está totalmente distorcida, porque, primeiramente, a pessoa não vai sentar aí do seu lado porque ela não teve acesso à educação, porque ela não teve acesso à formação, porque ela não teve acesso, porque ela foi excluída no contexto de uma sociedade que foi, em grande medida, projetada para excluí-la, né? Que a trata de maneira diferente e que na sua gênese, né? Não pegou a maior parcela da população e transformou em cidadão, não. Deixou ela à margem, e isso vem se reiterando e se aprofundando. Quem deixou à margem? Foi o próprio Estado que deixou ele à margem, Levi.
O próprio Estado que proporcionou isso. O Estado foi que permitiu isso. Então, mas não foi o Então, Estado. se a solução é o Estado e é o Estado que está fazendo isso, há uma concordância. Não, eu não disse que a solução era o Estado. Eu falei que a solução passava pelo Estado. Eu disse que para mudar a mentalidade a gente tem que combater. E no meu ponto de vista, a mentalidade que os senhores têm trazido aqui à tona é uma mentalidade que reitera a própria desigualdade que está posta no Brasil, porque, como todos os três colocaram, em grande medida, o problema da desigualdade está muito ligado ao Estado criar obstáculos para as pessoas que querem, e todas as pessoas querem, né, se colocar para este mercado, competir, se esforçar e tal. E eu digo que, do ponto de vista da sociologia, é muito fácil a gente mostrar que tem gente que, mesmo querendo, não tem condições de ir, né? E que tem gente que não quer porque não foi treinado, não foi educado, não desenvolveu uma mentalidade que favoreça ele querer. E isso não é nem culpa somente, única e exclusivamente do Estado, né? É claro que o Estado nos representa e é resultante de um longo processo a partir do qual, direto e indiretamente, a gente também participa, mas o Estado brasileiro, o problema dele é que, em grande medida, ele é cooptado por uma elite. E uma elite, né, para usar o próprio Gessé, uma elite que é do atraso, né? Uma elite que é do atraso. Né? Ô, Levi, posso só retomar a questão aqui pelo seguinte. Pode ficar à vontade. Essa questão da barreira, ela existe, ela chama Decreto-Lei 92/95, né? Ela é uma lei identificável. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui bolsista e fiz o meu ensino médio numa escola na qual, no meu ensino médio, eu tive acesso a 7 aulas semanais de física, 7 aulas semanais de biologia, 7 aulas semanais de química, né? Só aí eu tive 21 aulas de ciências da natureza. Eu sou professor, né, da que é considerada a melhor escola pública de nível médio do Brasil, que são os institutos federais. Nos institutos federais, que são consideradas as melhores escolas públicas e que, no meu ponto de vista, é uma política que combate efetivamente a desigualdade, os alunos que passam por lá têm acesso, no máximo, durante um ano letivo, a 3 aulas de física, a 3 aulas de biologia. Tem ano letivo que são 2. E agora, com a reformulação do projeto, né, tem ano letivo que eles terão acesso a 1 aula. Como um menino desse vai competir com outro? Eu sou funcionário público desde quando eu tinha 17 anos e 8 meses. Eu passei na prova sem estudar para a prova. Por quê? Porque eu tive acesso a condicionantes e a oportunidades que me fizeram ser quem eu sou, né? Eu cresci na periferia aqui do estado de Alagoas, né? Eu tive inúmeros coleguinhas que morreram por causa do tráfico, por causa da violência que estava posta na realidade na qual a gente vivia, percebe? E que morreram porque não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Então, dizer que é o Estado cria obstáculos para todo mundo, porque a ação dele é interventiva. O Estado, ele é disciplinador, é o papel do Estado. Ele garante, ele é disciplinador, é o papel do Estado. Isso é fácil da gente perceber. Eu concordo. Inclusive, esse é o problema ético do Estado, né? Ele transfere, ele acessa o Estado brasileiro, no meu ponto de vista, é que ele não é efetivo, que está posto na Constituição brasileira, que é considerada uma das mais, né, cidadãs e mais, do ponto de vista humanístico, avançadas do mundo. Né? O problema ético do Estado brasileiro é que ele, sendo cooptado por uma elite que comprou o cidadão que ocupa o cargo de presidente da República hoje, ele não olha para o seu povo, né? Porque, primeiro, por exemplo, o presidente, para pessoas que estão impedidas de trabalhar, porque se forem trabalhar vão morrer, né? Ele não queria dar nada, depois queria liberar lá, através das verbas públicas, o senhor que é contador sabe que o Estado brasileiro tem dinheiro para financiar muito mais que R$600. Talvez o até Estado um brasileiro ele usa para financiar a elite do funcionalismo público, a classe política e os amigos do rei. Né? Isso é que eu vejo. A elite do funcionalismo público a qual o senhor está se referindo é uma elite que é mínima. E, numericamente, ela é pequena. Essa daí tem que ser combatida. Mas o funcionalismo público como um todo, no geral, ele não tem uma renda tão né?
Não, sim, eu concordo. Eu citei os órgãos em que isso acontece, mas do ponto de vista da solução, eu queria saber se a gente concorda, pelo menos, que a solução é criar riqueza e ajudar o indivíduo a perceber como se cria riqueza. Porque para quase Então, todas como as cria pessoas que riqueza? eu conheço, aula de química e biologia de física não se aplica ao ofício. Ao meu não se aplica. Se eu não tivesse tido nenhuma aula de química, física e biologia, não faria diferença nenhuma, né? Inclusive, como é que a gente pode, na sua opinião, ajudar o indivíduo? Não é ajudar mesmo, como fazer uma união aqui e falar, indivíduo, não seja mais pobre, eu te ajudo, eu não estou falando para alguém te ajudar. Eu desenhei uma solução, eu estou entregando aqui e eu pego aqui na sua mão para a gente ir junto, para você conseguir uma renda digna. Como é que seria isso, na sua opinião? Então, tem um conceito da sociologia que se chama hábitos, né? Que é um conceito de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Hábitos, não se escreve que nem a palavra hábito em português, hábitos se escreve em latim, com U, é uma categoria. O hábitos, para ele, a grosso modo, é um sistema de disposições que são estruturadas e estruturantes, são estruturas simbólicas que compõem a gente. Vou lhe dar um exemplo. Né? Eu sou da periferia aqui de Maceió, cresci na periferia e tive muito acesso, quando era criança, a dois gêneros musicais. Um, inclusive, eu toquei em banda, eu sou um músico, né, que é samba, eu toco samba, toquei em bandas de samba aqui de Alagoas. O que acontece? Eu tenho a disposição para, se eu for escutar música, procurar música no YouTube, para procurar samba, para escutar samba, né? O Hábitos, ele limita a nossa cartela de possibilidades. A gente sempre tem liberdade para escolher, mas a gente escolhe, a gente atua, a gente age, se comporta, né, dentro de um contexto que a gente internalizou a partir dos processos de socialização pelos quais a gente passou. Né? A mentalidade competitiva, a mentalidade de disposição, a disciplina, né? Organizar o horário de estudo, cumprir com o horário, acordar, tudo isso a gente internaliza, a gente é educado para fazer, né? E grande parte do que a sociedade capitalista competitiva, não pensando na do subemprego, mas pensando na sociedade de empregos, né, que na hierarquia dos empregos estão mais acima, eles exigem um conjunto de comportamentos éticos, né? Ele exige uma moral, ele exige uma disposição para a qual boa parcela da população brasileira, né, não foi formada para ter. Quando eu digo formado, tanto do ponto de vista espontâneo, quanto do ponto de vista, né, formal, da educação espontânea, da educação do cotidiano, como da educação escolar. Só para o senhor ter uma ideia, para eu passar no vestibular, eu precisei de química, né? Eu precisei de física e precisei de biologia. Para eu interpretar o mundo, eu preciso de química, de física e de biologia. A gente supera a desigualdade quando a gente permite que as pessoas tenham acesso àquilo que é necessário no contexto da sociedade capitalista para que elas consigam participar desse processo de competição, que é extremamente seletivo, né? Com condições. Hoje, uma pessoa que não tem acesso à educação, né, como é que ela vai competir? Ela não vai competir. Uma pessoa que não tem acesso aos recursos tecnológicos, numa sociedade que é tida como uma sociedade do conhecimento, como é que ela vai competir? Ela não vai competir, né? Como é que essa pessoa vai conseguir debater dos diversos temas que acontecem? A nossa vida é física, é biologia, é química, a nossa vida é história, é sociologia, né? É claro que existem conteúdos, né? Mas é importante o acesso amplo e voltado para uma formação humana. Nesse sentido, inclusive, eu diria que a gente poderia ampliar uma formação cidadã, né? O Estado, ele não garante que uma pessoa tome o direito do outro. Não, não é o Estado brasileiro que garante isso, né? É o uso inadequado das leis e, como eu disse, a cooptação do Estado por uma elite, né? E essa mentalidade elitista compõe a gente. O que Levi, só acontece? para a gente voltar, porque sim, eu não tive a pergunta respondida, porque como é que
uma ação concreta, porque não é aguardar a ação de alguém, porque eu entendo que criar riquezas tem mecanismo para isso. Eu estudo isso, adoro estudar isso, né? Eu, inclusive, de pessoas que não tiveram até acesso a essa educação toda, posso citar vários, o mais famoso deles hoje é o Flávio Augusto, que criaram bilhões ou milhões. Como é que eles conseguiram? Pergunto eu. Porque eles Descobri. tiveram oportunidades. Não tiveram, ele não estudou. Bom, Oportunidades. Ele é da pesquisa do Rio de deixa eu Janeiro. comentar aqui. Beleza, vamos lá. Sobre a primeira parte, você falou que o Brasil já tinha muito tempo que nasceu, que tinha uma estrutura e que os outros países já conseguiram sair. Mas, por exemplo, a Nova Zelândia passou por uma crise gigantesca, tinha subsídio em absolutamente todos os seus recursos. E o que fizeram? Liberaram. E como é que está hoje a Nova Zelândia? A Nova Zelândia é um dos melhores países, se não é o melhor país, onde você tem duas características. A primeira, a corrupção é das menores do mundo. E segundo, onde você consegue facilitar, é o país onde é mais fácil fazer negócios. Se você consegue fazer facilmente negócios, se você não tem que estar cheio de uma série de travas, de burocracias, você vai gerar riqueza muito mais fácil. Então, aí, por exemplo, você falou que como é que hoje as pessoas como conseguem encontrar acesso à cultura. Você falou YouTube. YouTube é privado, YouTube não é público. Não foi o Estado que fez o YouTube, não foi uma iniciativa própria que disse, caramba, vou criar uma plataforma para colocar vídeos. E criou o YouTube. E hoje você tem, não somente o YouTube, tem várias outras plataformas onde você pode divulgar o seu conhecimento e pode ser ou pago ou pode ser de graça. Então, o que é mais importante, na verdade, é vocês... E é de graça. Então, pode ser que não seja tão fácil para quem não tem um celular, mas vai encontrar hoje o celular está totalmente... O celular, que é uma invenção capitalista, conseguiu massificar a água, o saneamento, que não é capitalista, está em frangalhos há mais de 100 anos aqui no Brasil. E o capitalismo conseguiu que você tenha um aparelho desse tamanho que te conecte com o mundo. Aí, então, de novo, é sobre a solução de problemas. O mais importante é conseguir que as pessoas tenham a possibilidade de solucionar problemas dos outros e, nesse sentido, na medida que outra pessoa consegue solucionar os problemas do outro, vai ser mais valorizada. Então, e aí outra coisa que você comentou sobre a educação. Por que passar por essa rede que você falou, por esse labirinto educacional? Não necessariamente. Isso não é tão específico. Até que ponto música, alguém que tenha vocação musical ou vocação artística tenha que passar por física, química, matemática? Não necessariamente. O sistema hoje me obriga a isso, mas não me dá uma possibilidade. Meus dedos têm cinco ramas. Eu chego aqui, o tronco é o mesmo, mas eu vou por onde eu quiser. Então, eu tenho a pessoa ter a possibilidade de escolher o que quer. Então, se o Estado me está restringindo que somente tenho que ir pela base comum curricular, eu vou ficar preso a isso, e isso vai beneficiar o filho do rico e vai prejudicar o filho do pobre. Na medida que você dá opções, qualquer um pode chegar por outro caminho, não necessariamente pelo mesmo caminho. Então, não vai ser por causa do vestibular, porque o vestibular, de fato, vai ser o funil. Esse sim, mas se eu tiver a possibilidade de não entrar pelo vestibular e sim pela minha competência, pela minha dedicação, pelo meu incentivo, pela forma que eu quero, tenho como chegar e tenho como competir. E você, no final, chegou e falou sobre mudar o processo e a cooptação do Estado. Esse é o problema. A cooptação do Estado hoje é uma. Faz 2 anos atrás era outra. E daqui a 2 anos poderá ser outra. Então, sempre vai haver essa cooptação do Estado. O que nós estamos aqui tratando de dizer, e se houver menos Estado? Se houver menos Estado, a gente teria condições de permitir que as pessoas
fizessem por conta própria. E tenho certeza de que haveria muitas mudanças e tenho certeza de que seria muito melhor para todos os indivíduos como tal. Então, Matheus, você quase não falou, falta... Ô, Levi, só porque dá mais alguns minutinhos para o Matheus, aí volta a palavra para você. Cara, eu ia deixar o Levi responder, na verdade, mas aproveitando esse gancho, vou tentar responder sua pergunta, né? Uma ação concreta para enriquecer as pessoas. Né? Na minha cabeça é simples, é o trabalho. Né? Então, a pessoa que trabalha, que constrói alguma coisa, né? Por mais que seja ali o feirante que vende o churrasquinho dele, ele vai conseguir né, melhorar de vida, ele vai conseguir uma renda, vai conseguir alguma coisa. Né? Então, eu acho que todas as conquistas do ser humano, desde o celular até os arranha-céus que a gente tem, avião, espaçonave, enfim, tudo isso foi construído com trabalho. Né? Essas coisas não estão na natureza. A gente tem que pôr a mão na massa e fazer, e a gente tem que fazer juntos. Uma pessoa sozinha não dá conta. Então, para mim, se resume a isso. E uma das questões mais, acho que cruciais aqui do nosso debate é para quem vão os frutos, quem colhe os frutos desse trabalho, né? Porque a gente pode pensar em redistribuir, né? É uma ideia interessante a princípio, né? Então, tipo assim, a gente trabalhou juntos aqui, nós 4, então todos vocês me dão o montante e eu vou distribuir. É uma ideia que na superfície parece que vai funcionar, e aí quando a gente vai para a prática a gente vê que a coisa é mais difícil. Por isso que eu queria até ouvir do Levi a questão conceitual mesmo. Você explicar para a gente a diferenciação que você faz quando você fala que políticos não são o Estado. Porque na minha cabeça sempre foram. Né? Então, quando você fala aí o Estado, eu penso Bolsonaro. Bolsonaro é o Estado. Porque Bolsonaro é o cara que pode falar, você vai dar 20% do seu salário, ou 30%, ou 50%, ou enfim. E eu sou refém disso, eu não tenho o que fazer. Então, na minha cabeça, ele é o Estado. Eu não tenho, assim, a quem combater quando a gente fala, né, que o Estado é essa estrutura invisível que foi, né, de repente, corrompido, não sei se seria esse termo, pela elite, essa elite que você coloca. E na minha cabeça, essa elite é o Estado. Então, se você puder esclarecer esse ponto aí para nós, acho que resolve muitas divergências que a gente está tendo. Ô, Levi, vou pedir só para você ser sucinto, porque já está quase na hora da gente fazer as considerações finais, mas acho que dá para você responder o Matheus aí. Bom, então, primeiro eu acredito que vocês estão partindo de uma compreensão que não permite vocês entenderem algumas coisas. Vocês têm que entender que tudo que está posto na sociedade é fruto das relações sociais. Não tem nada de natural. Essa coisa de, você tem um talento e tal, há controvérsias, né? Você tem há controvérsias. Eu acredito que a gente, e existem estudos diversos, né? Primeiro, a ideia de que a gente tem inteligências múltiplas, a gente tem várias inteligências. Algumas, né, a gente desenvolve com mais facilidade que outras, mas não necessariamente é uma questão de nasceu com a vocação para isso, com um talento para aquilo, né? Já está comprovado cientificamente que a gente precisa estimulá-las e que no geral, algumas são mais difíceis de serem desenvolvidas que as outras. Nesse sentido, seria importante um acesso à educação amplo, que permitisse o desenvolvimento das múltiplas habilidades, das múltiplas competências, inclusive para usar uma terminologia, né, liberal da sociedade capitalista, da sociedade de mercado, da sociedade da concorrência. Né? Primeiro isso, entender que a sociedade é fruto das relações sociais. Segundo, o Estado não se limita aos governantes, né? O Estado possui outros elementos, né? Basicamente o povo, a Constituição, né? E o território, além dos governantes. E teoricamente, se a gente partir do conceito, né, clássico de qual que é o papel do Estado é garantir, né, que as pessoas consigam viver em condições suficientes para que elas se mantenham vivas e desenvolvam um bem-estar
né? Se a gente pegar, por exemplo, o Aristóteles no livro A Política, ele fala que as pessoas deveriam, né, ter condições de conquistar a felicidade, o que ele chama de eudaimonia, né? E o Estado tem um papel fundamental nesse sentido, né? Então, o Estado não se limita aos governantes, e o Estado é cooptado, e a cooptação do Estado se dá, e a gente poderia explicar usando vários caminhos, mas propositadamente eu vou explicar aqui usando, no meu ponto de vista, né, claro, usando o Marx. O Marx fala que o Estado é uma superestrutura, na base da sociedade está a economia. Não concordo totalmente com a construção, né, teórica e como Marx interpreta a realidade. A economia é importante, mas não necessariamente é sempre o elemento mais importante. Segundo ele, a economia está na base e o Estado é uma superestrutura, um conjunto, né, usando outro sociólogo, um conjunto de componentes técnicos, uma burocracia, né, um conjunto de mecanismos que é gerido por um governo, por pessoas que atuam dentro dele, que, segundo Marx, né, no contexto da sociedade capitalista, serve à classe dominante, a classe dominante que compra, né, o Estado, que o coopta para manter o seu status quo, para se reproduzir, né? E ela faz isso por quê? Porque o Estado ele tem o uso legítimo da força, né, da violência. A gente falou aqui, eu dei exemplo aqui da violência policial, né? E ela também tem outros mecanismos simbólicos de manutenção da ordem, como o sistema de justiça, como por exemplo, a educação, agora o governo de agora, né? A mídia é uma instituição através da qual a gente é, inclusive, considerado um outro poder. A gente transmite ideologia. E aí, o que acontece? Vou pedir para você concluir. Ou então, tranquilo, já estava concluindo mesmo. O que acontece? Eu acredito que a gente gera riqueza quando a gente tem condições de gerar riqueza. E o problema da desigualdade está muito ligado ao fato de muitas pessoas não terem condições mínimas no contexto da sociedade capitalista, por vários aspectos, inclusive eu usei a terminologia de racismo estrutural, mentalidade, moralidade, né? Não tem os recursos, tanto objetivos como subjetivos necessários para atuar na produção dessa riqueza, né? Eu falei de oportunidades, né? Hoje eu sou professor federal porque eu tive oportunidades que serviram de base e que me ajudaram a construir esses componentes que são fundamentais na sociedade do mercado, na sociedade competitiva. Então é mais ou menos por aí. Ô, Levi, obrigado. A palavra ainda volta para você. Pessoal, está na hora aqui das nossas considerações finais. Vamos deixar uns 3 a 4 minutos para cada um. Pode começar Matheus, Fred, eu falo. Se o Levi quer abrir o programa, ele fecha. Legal. Vamos lá, então. Tudo bem, eu entendi, obrigado pela explicação. Então, é claro, né, que o Estado tem outros elementos além dos políticos, mas da maneira que eu vejo, os políticos são grande parte do problema, então, no final do dia, o Estado também é parte do problema. Assim, quando você propôs o tema, né, da desigualdade, eu pensei bastante e anotei bastante coisas que eu acabei não falando, mas uma delas que acho que agora é a oportunidade de mencionar, né, agora ou nunca, é colocar a questão de se toda desigualdade é injusta, né, porque tem desigualdades, a desigualdade não vai ser superada, a desigualdade em sentido amplo nunca vai ser superada, porque tem pessoas mais altas que eu, tem pessoas muito mais bonitas que eu, tem pessoas muito mais intelectualmente capazes do que eu, e é uma desigualdade impossível de nivelar, simplesmente. A natureza do ser humano é essa. A gente tem muita coisa em comum, a gente tem muita coisa em comum enquanto raça, mas nós temos as nossas diferenças também, e até certo ponto, tudo bem. Né? Tem pessoas com a cor diferente da minha, tem pessoas com gênero diferente do meu, e que bom, né? Que merda seria se todo mundo fosse igual a mim. Então, eu acho que a desigualdade começa a ficar injusta a partir do momento que entram leis para
para estabelecer essa desigualdade, né? Para manter ela de maneira que quem está pobre vai continuar pobre, quem está rico vai continuar rico, quem foi historicamente injustiçado vai continuar sendo, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha, e claro, não são todas as pessoas que têm a mesma capacidade de produzir resultado com o seu trabalho, e todo mundo merece ajuda, quem é menos capaz merece acesso, claro, né? Mas a partir do momento que outras pessoas colhem o fruto do meu trabalho, aí eu começo a ficar incomodado, porque eu não produzo tanto assim, e o pouco que eu produzo eu tenho que me sustentar e eu quero dar ajuda para as pessoas que eu gosto. Eu não quero que esse dinheiro vá parar na mão de uma pessoa X que eu não sei o que vai fazer com aquilo. Eu quero ajudar as pessoas que estão do meu lado e que eu vejo que estão precisando e que merecem ajuda, e eu acho que eu deveria ter esse direito. Então, acho que as nossas leis são atrasadas nesse sentido, né, de dar uma vida confortável para os políticos que, né, para caras que não merecem, enfim, e deixar a população que luta aí sempre na luta e sempre sem colher os frutos dessa luta. Então, acho que o principal ponto que eu queria deixar é esse aí. Bom, beleza. Não, muito enriquecedor, difícil, não foi um tema fácil, na verdade, foi bem polêmico. Talvez tu tenha sido o convidado mais polêmico de tudo, e isso é fantástico, isso é importante, porque que seria da vida do amarelo se todo mundo gostasse do verde? Então, o mais importante, novamente, dentro da nossa discussão, é permitir até que ponto, na verdade, o Estado é o que está atrapalhando e não o que está facilitando a situação. Então, já levamos muito tempo, o Brasil já tem tantos anos, 500 anos, a Colômbia também, sou colombiano, e a Colômbia também tem os mesmos problemas. Não é diferente daqui, Levi. A situação colombiana é muito, muito similar e talvez pode ser até pior porque tem o problema do paramilitarismo e da guerrilha. Então, são três grupos armados, ou seja, o governo, o paramilitar e a guerrilha, três grupos armados que estão causando muito problema. Então, na verdade, aí a gente consegue demonstrar falta de liberdade. A falta de liberdade é o que está fazendo com que as pessoas tenham que ficar no medo. Com a falta de liberdade, e aí é o que faz que você fique na condição natural do ser humano. Todos nascemos pobres, todos. Mesmo aqueles que nascem em berço de ouro, é pobre. Que ao longo da vida, ou seja, pelo fato de estar ter nascido em uma família rica vai facilitar muito a vida, mas todos somos pobres, todos nascemos naturalmente pobres. A história nos demonstra que todo mundo é pobre. Riqueza se gerou faz 100 anos, 120 anos, digamos assim, com a Revolução Industrial. Não, tem mais. Com a Revolução Industrial. Então, isso demonstrou de que havia uma forma de mudar. E muito disso se causou, foi graças à liberdade, não graças ao Estado, não graças a mais regras, não graças a mais dificuldade, burocracia, e sim, através da liberdade é que se pode chegar a melhorar a questão da desigualdade. Essa é a minha contribuição no final, e novamente, muito, muito obrigado pela tua participação, e foi muito bom ter te convidado. Fala, Fernando. Eu agradeço o Levi, gostei muito desse debate. E é a nossa ideia, né? De que valeria a gente juntar nós três e convidar uma pessoa que a gente sabe como que pensa igual a gente, né? Que vai falar, não, o Estado é o problema, o Estado atrapalha. A quarta pessoa, o convidado a graça é convidar alguém que a gente sabe que vai discordar, porque senão a bolha não se rompe. Porque senão cada um se ajunta, e alimenta a dissonância cognitiva, inclusive, né? Nós estamos aqui, os outros estão ali, e cada um só fala o que o outro quer ouvir, e não se aprende nada, né? Não se traz informações novas. Então, até
quando o Levi for fazer a conclusão dele, eu queria saber dele se ele já teve oportunidade de um ambiente assim, de pessoas que pensam completamente diferente, mas ouvem, respeitam, né? A nossa ideia é essa aqui, a gente fica feliz de estar funcionando. Mas, usando um pedacinho aqui para falar sobre cooptação do Estado, que o Levi falou, é um ponto que eu duvido muito que a gente vá discordar, porque o Estado, assim, ele funciona para se sustentar da mesma maneira para mim e para você. Ele pega o produto do meu trabalho e do seu e pega um pedaço para ele. Ele não quer saber, né? Ele retira um pedaço. Só que esse pedaço, hoje, está sendo entregue para uma elite que cooptou Bolsonaro, né? Se não existisse essa elite, o problema seria o mesmo, porque eu trabalhei e o produto do meu trabalho pertence a mim e somente a mim. Não é lei que vai dizer o contrário desse. E a outra é a questão da educação. O filho é meu e meu filho não pertence ao Estado, ele é tutorado por mim. E o que ele vai estudar, eu gostaria de decidir. Por causa do Estado, infelizmente, eu não posso. Eu tenho que seguir uma base que eu sei que é muito ruim, porque ela não mudou, porque é a mesma que eu estudei, né? E que depois do vestibular eu usei talvez 5% e 95% eu nunca mais vi, né? Na aplicabilidade. Não sei para que serve uma ligação covalente ou uma mitocôndria, não faço a menor ideia, mas estudei bastante isso. Então, essa é a reflexão que eu faço aí em relação à cooptação, né? E o trabalho sendo entregue para essas pessoas que cooptaram, né? Vai mudar o governo, vai mudar o grupo, mas o produto do nosso trabalho vai sempre para lá. Ô, Levi, muito obrigado, gostei muito da sua, inclusive a quantidade de autores que você citou, que quem vai assistir isso mais tarde vai ter acesso, né? E foi muito enriquecedor. Você pode encerrar para a gente, por gentileza. Tranquilo, então, vamos lá. Primeiro, a questão do trabalho, né? No contexto da sociedade capitalista, né, o dono do trabalho efetivo não é o trabalhador, né? Aí eu sou forçado a citar o próprio Marx, né? A gente vive num contexto de alienação do trabalho, né? Tem um sociólogo brasileiro chamado Ricardo Antunes que ele fala do privilégio da servidão, né? A pessoa está numa situação tão ruim que qualquer coisa ela aceita, né? E se o senhor for burguês, muito provavelmente o senhor vai ficar com o resultado do seu trabalho e tal, mas se o senhor não for burguês, o senhor vai, né, receber o seu salário, né? Então, Marx pode contribuir muito para o entendimento dessa questão, por exemplo, o conceito de mais-valia, de mais-valor dele, né? Outra coisa, seguindo o raciocínio, né, falando sobre o Estado, como eu disse agora há pouco, o Estado ele não tem o papel de, né, por exemplo, na Colômbia, no meu ponto de vista, lá está faltando Estado, lá se vive um estado de exceção. Vocês que têm uma perspectiva liberal, vocês poderiam ler o Jorge Agamben, ele fala do estado de exceção, né? O problema lá na Colômbia, no meu ponto de vista, é que o Estado não está cumprindo o papel dele e existem, né, instituições, organismos que estão ocupando o lugar do Estado, né? Ocupando o lugar que ele está deixando, mas que também não cumprem o papel dele, né? Então lá se vive o estado de exceção e um contexto que um outro pensador, inclusive um pensador negro africano, é o Achille Mbembe, classifica como, né, necropolítica. Então é isso que a gente tem lá, no meu ponto de vista, em grande medida na Colômbia, né? E eu penso o papel da educação como fundamental, não necessariamente para que a gente use, do ponto de vista utilitarista, aquilo que a gente aprende, mas para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, né? Eu sou atleta e eu pratiquei durante minha vida toda 2 esportes gerais, eu fiz natação e fiz artes marciais. Vamos falar das artes marciais. 99% do que eu aprendi eu não uso no meu cotidiano, né? E eu aprendi justamente para não usar, né? Porque se eu utilizar, eu vou utilizar numa situação de extremismo, numa situação onde a minha vida, por exemplo, vai estar em risco. Então, a gente aprende para não utilizar, né? Mas a gente aprende para não utilizar, todavia, a gente adquire algo de valor muito maior, a gente evolui, a gente se desenvolve, né? Então, só para terminar, eu vou citar aqui um pensador indiano, o nome dele é Amartya Sen. Ele foi um dos criadores, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia por causa disso, da ideia de desenvolvimento humano para além
para além da perspectiva meramente econômica monetária, né? O Amartya Sen, né, há mais ou menos 40 anos atrás, num debate como esse sobre igualdade, né, estimularam ele a fazer a seguinte pergunta: igualdade de quê? Sobre o que eu estou debatendo aqui, que igualdade eu estou defendendo, né? E ele mesmo respondeu: das coisas que importam para que a gente construa o futuro que a gente almeja, né? A igualdade, ela não é a igualdade que... O problema não está na igualdade, o problema está justamente no fato da gente olhar para as diferenças que as pessoas possuem, né? E a partir de um olhar específico sobre essas diferenças, a gente criar obstáculos para que essa pessoa consiga realizar suas potencialidades no contexto da sociedade capitalista. Então, ó, igualdade de quê? Das coisas que importam para construirmos o futuro que almejamos. E aí, a questão que eu gostaria de colocar para os senhores, e eu espero que os senhores reflitam sobre o Estado, numa perspectiva mais próxima da minha, mais distanciada das dos senhores, que percebem o Estado como um problema. O problema não é o Estado, no meu ponto de vista, talvez a falta dele, a cooptação dele, né? É que futuro almejamos. Por que eu coloco isso, né? Porque, no meu ponto de vista, a gente precisa saber que futuro a gente deseja para poder intervir no nosso presente. Infelizmente, uma grande parcela do povo brasileiro não tem os recursos necessários para intervir no seu presente. Recursos esses que tem a ver com o que a gente debateu aqui ao longo do encontro. Então, muito obrigado e é isso. Levi, ¿tú ya teve algún otro debate neste mesmo sentido, neste mesmo com plateia adversária? Então, no contexto da universidade, né, a gente apresenta trabalho e, por vezes, a gente apresenta numa situação em que outras pessoas não concordam com a gente, né, sabatinam as nossas ideias, o nosso trabalho, a pesquisa que a gente desenvolveu, né? Então, no contexto da universidade, pelo menos onde eu estudei, eu participei de situações parecidas com essa, né? Na verdade, essa daqui é mais restrita, né? Só está nós 4 por enquanto. Em outras, a gente tinha mais gente, tinha plateia, tinha lance de você usar a estratégia de olhar para o olhinho da outra pessoa e tal. Talvez tivesse uma carga maior de afetividade no contexto ali da relação. Mas é isso. Que bom. Levi, por mim está tranquilo. Muito obrigado. E precisando, acompanhe nosso trabalho e volte a participar sempre que você quiser. Beleza? Um abraço. Valeu, obrigado. Boa noite. Fiquem na paz.